foram as 3 últimas séries que você assistiu? E me conta qual foi o nome do último livro que você leu. Demorou a lembrar do livro? Lembrou mais rápido das séries? Tá se sentindo mal por isso, achando que agora, ai meu Deus, sou um péssimo leitor e só vivo pra televisão? Calma, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Bora pensar? Olá, Cri-Cris! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o primeiro episódio de outro quadro, diferente dos que a gente fez até agora. Bem, eu tenho sempre no início pedir que você se inscreva no nosso canal, clique em curtir ou não curtir, caso você goste ou não goste, e clique naquele sininho que está aparecendo agora. Se você clicar, todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo seu celular. Começando a falar sobre esse assunto, que é bastante polêmico, já venho dizer que eu sou do ramo da literatura, né? Estudei isso, sou apaixonada, sou escritora, amante de livros, então calma, tá? Mas é importante que a gente pense um pouquinho sobre antigos conceitos que sempre fizeram parte aí da nossa vida, falando sobre a diferença entre TV e livros e o quanto que um seria mais cultural do que o outro, o quanto que um seria mais bem visto do que o outro, o quanto que ler um livro te faz pensar, viajar, muito mais do que assistir um filme, muito mais do que ver uma série. Então, a gente tá aqui pra isso, tá? Pra pensar um pouquinho sobre esses conceitos. As novelas brasileiras, por exemplo, elas sempre foram muito criticadas por conta da sua qualidade no sentido de atuação, no sentido de interpretação. Porque quando a gente pensa em roteiro, existem os personagens e há personagens que são complexos e que são planos. E esse conceito a gente também usa em literatura. Os personagens planos, eles sempre são exatamente como a palavra diz, planos. Eles não têm alteração, eles não têm modificação. Eles começam a história de determinada forma e eles terminam a história da mesma forma. Não há modificação no seu caráter. Você já percebe quem ele é exatamente no momento em que você o vê da primeira vez, no momento em que você o lê da primeira vez. Enquanto personagens complexos, que são chamados também de personagens redondos, eles são muito mais ricos porque eles não fazem parte desse conceito de bons ou maus. Eles são muito próximos da qualidade do ser humano, ou seja, somos vários ao mesmo tempo. Então, o personagem que é complexo, ele pode começar a história de determinada forma, ele se modificar, ele passar por um período de pensamento, de reflexão, de crítica, mudar a sua personalidade ou mudar determinados traços da sua personalidade e terminar de uma forma diferente da qual ele começou. Por isso redondo, por isso complexo, né? Diferente do que a gente estava muito acostumado a assistir, por exemplo, em novelas 10 anos atrás. Basta você assistir uma reprise que esteja passando por aí e vai ficar muito clara essa diferença de como o roteiro mudou, de como a gente teve uma grande evolução no quesito complexidade de personagens em roteiros. E é exatamente esse processo que a gente tá vendo hoje, nas milhões de séries que a gente tem disponíveis aí para assistir. Mas se você parar para pensar, há 10 anos atrás estava sendo lançado, vamos dizer assim, isso aqui, o smartphone. É sério, pensa, existiam alguns pequenos players, mas muito limitados e não integrados com o celular. Depois que o celular virou um aplicativo dos milhões que você pode ter num aparelho, o acesso a diversas plataformas de entretenimento se ampliou num grau absurdo. Gente, eu tô falando de 10 anos atrás. E isso para muita gente, porque aqui no Brasil especificamente, o uso do formato pré-pago nesses aparelhos ganhou muita adesão e fez com que a população tivesse acesso pela internet a um tipo de diversão que ela não teria se aqui no Brasil não tivesse pegado essa moda do pré-pago e feito com que as operadoras acabassem oferecendo produtos de internet mais acessíveis. E isso, logo depois também, veio com a Smart TV. E lá no início, e aí eu vou dizer menos de 10 anos, até 5 anos atrás, a Smart TV era uma coisa assim, um pouco inacessível. E de 5 anos para cá, especificamente da Copa do Mundo do Brasil para cá, onde por nós estarmos sediando o evento, aconteceram muitas
promoções e ofertas desse tipo de tecnologia para a população de todos os níveis. E especificamente nos últimos 5 anos, aqui no Brasil que eu estou falando, o streaming está na boca de todo mundo. Então, se você observar o que aconteceu aqui no Brasil do ponto de vista de acesso a essa tecnologia, acabou fazendo com que o brasileiro ficasse mais crítico à qualidade do que era oferecido para ele. Então, como a Cris disse, se você vê agora, nesse período que a gente está passando, muitas reprises estão acontecendo. Se você pegar as mais antigas, você vê piadas, situações, problemas que hoje não são tão aplicáveis no dia a dia das pessoas ou não mais aceitos. E aí vamos estender isso um pouquinho para a qualidade do texto, construção de uma atmosfera dramática que convence a gente de uma realidade existente em algum lugar e que faz com que a gente viva um sentimento que é chamado de catarse, que é quando você se identifica completamente com aquela cena. E a catarse, ela pode ser vivida em diversas formas de cultura, mas principalmente no que você vê e ouve, a catarse vem com mais intensidade. E o que é catarse? É você se envolver com aquela história ou com aquilo que é apresentado para você de tal maneira que você mergulha dentro daquela história, se reconhece dentro dela e ao consumir ela, você esquece do mundo ao redor. É como se você entrasse dentro da tela. Por isso que no audiovisual ela vem com muito mais força, porque ela traz mais estímulos para você. Ela mostra para você uma cena, ela dá para você um áudio e ela traz para você um texto que conta aquela história ali, que somado com o que está vendo, somado com o que está ouvindo, te convence muito mais. A força é muito maior do que é visto, ouvido e escrito com um direcionamento. A catarse é muito mais comum dentro do cinema. Aliás, o cinema ele foi planejado e a engenharia dele é toda feita para você viver essa catarse. A luz apagada, um som absurdamente alto, uma tela muito grande, tudo aquilo foi feito para você mergulhar, para você esquecer que você está numa poltrona. Como se sua alma saísse daquele ambiente, anulasse tudo que está à volta e de repente aquilo tudo se apaga e se a história for boa, você mergulha lá dentro e ignora todo o resto. Esse sentimento é a catarse. Mas eu lembro, ela pode acontecer no cinema e no teatro com mais força porque tudo é feito, você está sentado em direção e tudo está construído para você ter foco naquilo. Em qualquer expressão cultural, a catarse existe. Mas por que eu falei tudo isso? Só para a gente lembrar que com o acesso de classes mais pobres a outras culturas, a gente ficou mais exigente. A gente começou a olhar as histórias que eram apresentadas, e isso não é ruim não, tá? É porque é o que foi desenhado ao longo dos anos pelos profissionais da área e chegou naquele resultado. Não tá errado, era legal, a gente curtia pra caramba. Eu quando era criança, eu sempre fui muito ligado à TV, eu sempre curti muito. Mas quando você vê hoje na reprise, você fala, gente, essa história não tem pé nem cabeça. Como é que eu assistia isso e gostava? Hoje você se cobra mais qualidade textual do roteiro de uma simples novela. E ainda tem um fator que o streaming trouxe, que é a globalização cultural do audiovisual. Nossa, coisa complexa, né? Mas é super simples. Antes do streaming, a gente estava muito acostumado a só ver fora do que era produzido aqui no Brasil, como novelas, séries. A gente só estava acostumado a ver produtos americanos ou produtos de língua inglesa, mas especificamente americanos. E a gente ficou muito viciado nisso. A gente via isso no filme da tarde da TV aberta, no filme da segunda-feira à noite inédito, quando a gente ia no cinema e era só aquela cultura que era apresentada. E se alguém falasse pra você assim, você tá afim de ver um filme espanhol muito dramático de um assalto à Casa da Moeda da Espanha, você ia pensar, isso deve ser muito chato. Pois é, mas você sabe bem do que eu tô falando, né? Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao.
Então, o streaming trouxe pra gente uma visão mais ampliada do mundo, do que é apresentado, do que é feito no mundo inteiro dentro do audiovisual, que é o que o streaming oferece. Trouxe mais desafio ainda para as produções brasileiras e, inclusive, para as produções de língua inglesa. A maior prova disso só aconteceu esse ano, porque pela primeira vez na história, o prêmio principal do Oscar, que é o de melhor filme, não é o de melhor filme estrangeiro não, porque eles inclusive têm muito cuidado com isso, né, de separar. Vamos separar melhor filme estrangeiro e vamos passar ele assim na metade da premiação para não ter a mesma importância do último filme. E aí todos os outros países concorriam nessa categoria e lá no final o último prêmio, aquele cobiçado, aquele auge da noite, era só filmes de língua inglesa ou produções de língua inglesa, vamos dizer assim. Tá, eu sei, Quem Quer Ser o Milionário não se passa nos Estados Unidos, mas ele é todo em inglês. E foi feito por americanos. E agora, em 2020, pela primeira vez, o Oscar de melhor filme, de melhor produção, de melhor tudo, foi dado a um filme totalmente original, independente, de um país completamente diferente dos países de língua inglesa, que foi a Coreia do Sul, com o filme Parasita. Se você não viu, veja. É muito bom. E vou te dizer, a gente não fazia ideia, eu pelo menos, que esse tipo de coisa acontecia na Coreia do Sul. Me abriu um olhar que eu não tinha. Porque se alguém falasse pra mim há 10 anos atrás, vamos assistir um filme sul-coreano, eu ia falar, não, tá, talvez eu esteja exagerando e assistisse sim, mas é porque eu quero exemplificar para vocês. Olha que incrível. Então, a melhor direção feita durante o ano de 2019 e o melhor filme não são de língua inglesa, são sul-coreanos. Que curioso, né? Por que será isso? Eu ainda, como profissional da área, estou estudando, estou observando, mas já consigo atribuir a um olhar mais amplo sobre a cultura audiovisual de outros países, consequente da grande oferta de streaming e que está na nossa sala ou que está no nosso smartphone. Então, quando a gente pensa em séries, é super possível de você ter vários exemplos de séries que você é apaixonado, séries que te fazem bem, que te fazem pensar sobre a vida, que não são simplesmente séries pra você passar o tempo e você achar que, foi só um filmezinho. Não, eu consigo citar pra vocês 3 exemplos, poderia citar um monte, mas 3 que me vêm à mente agora. O primeiro deles é Gente, desculpa interromper aqui, eu sei que tá muito legal esse vídeo, mas é porque tá tão legal que a gente gravou muita coisa. Então, decidimos dividir em parte 1 e parte 2, tá bom? A parte 2 será lançada na quarta-feira, não se esqueça. Na parte 2, a Cris vai apresentar 3 séries super legais e vai explicar por que elas são tão legais assim. Mas tem uma coisa. Se você quiser ver a parte 2 antes, fala com seus amigos para se inscreverem aqui no canal. Nossa meta é 130 inscritos. Aí a gente lança o vídeo antes de quarta-feira, assim que bater 130 inscritos. Quem sabe então não dá para assistir hoje ainda ou amanhã? Então, até lá. Antes de ir embora, não posso deixar de dizer, Cris, vamos pensar!